Começando mais um episódio de Democracia Como Lidar, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e buscar informações sobre vários temas relacionados à nossa sociedade, tais como cidadania, política, eleições, direito, sociologia, história, antropologia e muito mais. Eu sou o Diogo Cruvinel e o episódio de hoje é sobre uma das questões que geraram mais preocupação durante a campanha eleitoral de 2018 e ainda vem trazendo problemas. Eu estou falando da comunicação política nas redes sociais e da formação das tais bolhas, nas quais as pessoas ficam confinadas ouvindo apenas a opinião de quem concorde com elas. Para discutir esse tema, eu conto com a ajuda da minha querida amiga e colega professora na PUC Minas, a doutora Roberta Maia Gresta, para entrevistar o meu também querido amigo e colega professor, doutor Fernando Neisser, que é o autor do sensacional livro Crime e Mentira na Política e também do recém-lançado Dolo e Culpa na Corrupção Política, ambos à venda e publicados pela editora Fórum. Mas antes de passar para a entrevista, eu gostaria de mandar um beijo especial para Ana Beatriz Mendonça Tavares, que vem fazendo um trabalho incrível de criação das artes que ilustram os episódios aqui do podcast, tanto nas peças de divulgação, quanto nos agregadores e no YouTube. Aninha, um beijão para você. Eu quero mandar um abraço também para os ouvintes que de alguma forma comentaram nas redes sociais sobre o último episódio com a professora Poliana Pereira dos Santos. São eles Ângelo Giardini, Cassiana Viana, Emma Roberta, a dupla Frida e Lala, Elga Almeida, Isabel Leite, Juliana Dornelas, Pedro Oliveira, Rafael Pires, Renata Mendes Mendonça, Sandra Rezende, Viviane Macedo e o pessoal da Abradep, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. E não se esqueça você também de seguir o Democracia Como Lidar no Twitter e no Instagram. Deixe lá seu elogio, sua opinião, sua dúvida ou sua crítica para que a gente possa continuar essa conversa nas redes sociais. Fernando Gaspar Neisser, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Diogo? Uma grande alegria estar aqui conversando com você. A satisfação é toda nossa. Você pela primeira vez aqui no Democracia Como Lidar, a primeira, espero que de muitas. Hoje o nosso convidado especial e hoje um programa especial porque pela primeira vez nós vamos fazer uma entrevista em trio. Então eu tenho, além do Fernando Neisser, a minha querida amiga Roberta Maia Gresta. Como vai, Roberta? Tudo bem? Ei, Diogo, tudo bem? Uma alegria estar aqui. Vamos ver como é que vai funcionar essa entrevista dividida aí. Roberta também, primeira vez, espero que de muitas. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a presença dos dois. Eu sei que os dois têm uma agenda muito complicada, então ter aberto esse espaço para receber aqui o Democracia Como Lidar é um grande prazer. Fernando, eu queria começar com você. Se apresente, por gentileza, de onde você vem, quais são os seus interesses acadêmicos, sua trajetória profissional, o que você faz. Fala um pouquinho desse seu currículo aí para nós. Diogo, eu sou advogado em São Paulo, trabalho na área de Direito Político já há uns 15 anos. Eu me formei na Faculdade de Direito da USP, lá fiz o meu mestrado, depois o doutorado. Desde o mestrado, um tema que me encantou muito foi a comunicação política e a propaganda política especificamente, tentando compreender como é que essa propaganda, como é que essas técnicas de comunicação influenciam na formação do voto do eleitor e de que maneiras o direito pode e deve entrar nessas relações, seja regulando, seja apenando condutas que se considerem inadequadas, mas preservando, fundamentalmente, esse espaço democrático de troca que me parece um elemento essencial da própria democracia. O doutorado caminhou por uma outra vertente, não a da escolha dos governantes, mas o do exercício do poder por esses governantes, sob a ótica da corrupção, da improbidade administrativa, e também como o direito cria mecanismos de imputação, de atribuição de responsabilidade nessas pessoas. Eu participei há 5 anos da fundação da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, da Abradep, fui lá diretor, fui coordenador adjunto, coordenador geral adjunto. Hoje estou na coordenação acadêmica junto com a Roberta Gresta. E
Além disso, tenho uma atividade associativa bastante intensa. Eu presido a Comissão de Direito Político e Eleitoral do IASP, o Instituto dos Advogados de São Paulo. Tenho uma carreira incipiente, mas para mim muito gratificante, acadêmica de magistério, principalmente em cursos de pós-graduação. Dou aula aqui em Minas Gerais, na PUC Minas, no curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, e em outras diversas pós-graduações que têm nos últimos anos aparecido e, de alguma forma, contribuído para a formação de profissionais, sejam advogados ou servidores da Justiça Eleitoral, magistrados, promotores que têm atuado na área eleitoral. Acho que é um campo do conhecimento dentro do direito que é relativamente novo, principalmente a atenção que ele atraiu, apesar dele existir nominalmente há muito tempo, mas que nos últimos, talvez 10 anos, ocupou um espaço privilegiado no debate público brasileiro, na imprensa, no parlamento, e acho que merece com isso uma série de reflexões. Excelente. Então, o currículo do nosso convidado de hoje aí, vastíssimo e pesadíssimo. Agora, por favor, Hobbs, por onde você anda, quais são os seus interesses acadêmicos, sua trajetória profissional? Fala um pouquinho pra gente, por gentileza. Vou falar brevemente aqui, né? Só para dizer que aqui eu vim, né? Eu sou servidora da Justiça Eleitoral com enorme orgulho, né, de servir a essa jurisdição especializada aí, onde eu pude conhecer pessoas como o Diogo, o João, que já esteve aqui, outros convidados do DCL, né, que comprovam aí, né, a alta qualificação do nosso corpo de servidores e que nos dá aí também muita alegria, né, de poder dividir essa experiência. Eu sou doutora pela UFMG, doutora em Direito Político, sou mestre pela PUC Minas em Direito Processual, coordeno a pós da PUC Minas em Direito Eleitoral, né, conto com os dois aqui no nosso quadro de professores, sempre elogiadíssimos, e atualmente atuo no TSE, eu estou na assessoria jurídica do TSE, e tendo aí também a oportunidade, né, de escrever, participar de obras coletivas, esperando a publicação do livro, e num campo talvez ainda mais restrito, né, que seja essa questão do processo eleitoral, mas um direito processual eleitoral aí que tem muitas dúvidas a levantar. Excelente. Naisser, então vamos começar. O nosso assunto de hoje aí, você já pesquisa há um bom tempo e ele tem uma relevância cada vez maior nas eleições que vimos passando da última década para cá, que é a interferência no ambiente virtual daquelas chamadas bolhas, né? Aqueles grupos que se formam ou espontaneamente ou não por algum outro motivo e os membros desses grupos, muitas vezes, eles não têm acesso a todo tipo de informação. E por que esse fenômeno que até a década passada a literatura identificava como tendo um potencial baixo de interferir na vontade dos eleitores, mas que recentemente passou-se a entender, e confirme por favor se é verdade isso, né? Que o peso daquilo que circula nessas chamadas bolhas na interferência da decisão do eleitor tem sido cada vez maior. E de que maneira você entende que o direito deve regular isso ou que a própria Justiça Eleitoral deve intermediar ou até verificar se aquelas informações elas são verdadeiras ou não, trocadas entre candidatos e mais sério do que isso, né? Entre eleitores, né? Até que ponto aquele direito da liberdade de expressão e o próprio debate sobre política envolvendo os eleitores, ele deve ser regulado ou deve ser intermediado pela Justiça Eleitoral e num nível até mais forte da criminalização, ou a gente deve tratar isso numa esfera civil-administrativa, o caminho é de criminalizar tudo, como a gente vê alguns projetos de lei tramitando no Congresso, né, de que a solução para as chamadas fake news, que até o próprio TSE já está abandonando um pouco essa expressão fake news, né, tratando como desinformação, se o caminho seria por criminalizar mesmo quem difunde essas informações erradas, né, ou inverossímeis. Por onde passa essa discussão? Por onde vem passando? Explica para a gente, por gentileza. Diogo, o Brasil é um dos poucos países do mundo, até bem pouco tempo atrás, talvez o único. Recentemente, outros países entraram na onda da criminalização da comunicação política, ou mais especificamente da comunicação política falsa.
portanto, da ideia de desinformação. O Brasil tem uma legislação nesse sentido desde a década de 40. Nós temos um tipo penal no Código Eleitoral, que veio se repetindo no Código Eleitoral atual, que é de 1965, é o artigo 323, que é a divulgação de fatos sabidamente inverídicos na propaganda eleitoral, e que ganha ainda mais reforço penal agora, em 2019, com a criação do crime de denunciação caluniosa eleitoral, que também é uma modalidade de desinformação eleitoral. E o que me preocupou e me levou a refletir sobre esse assunto na época do meu mestrado, que ao fim virou o livro Crime e Mentira na Política, foi exatamente a minha preocupação e a minha defesa de um direito penal mínimo, de um direito penal garantista, que só enxerga necessidade de criminalização de uma determinada conduta se aquela conduta tem, ao menos em tese, a capacidade de lesar um bem jurídico relevante ou de, ao menos, colocar em risco esse bem jurídico. E, portanto, a lesividade é um atributo que precisa ser identificado na prática para que se justifique a intromissão tão brutal do Estado sobre a liberdade das pessoas, que é o direito penal, sobre qualquer aspecto. Você usa no seu livro a expressão da subsidiariedade da justiça em duas acepções, né? A primeira é essa que você disse do direito penal mínimo, que o direito penal só serviria para regulamentar e atuar alguma coisa que na esfera civil administrativa não fosse possível, mas numa outra acepção da própria atuação da justiça, né? É isso mesmo no conceito disso? Não, a ideia... Eu uso subsidiariedade em duas acepções no livro, até em outro trecho que não o que eu falo de lesividade, porque há várias perguntas que se deve fazer a um tipo penal para entender se ele é pertinente num ordenamento. Uma dessas perguntas é: eu não tenho outras formas estatais de regular aquela conduta que não pelo direito penal? Quer dizer, se eu parto da ideia que o direito penal é a forma mais violenta de intervenção lícita do Estado sobre a liberdade das pessoas, se eu tiver outras formas menos intrusivas e elas forem suficientemente eficazes para conter as lesões aos bens jurídicos ou as ameaças a esses bens jurídicos, eu não precisaria do direito penal. Uma outra acepção de subsidiariedade é aquela em que não é o Estado quem responde de outra forma, mas a própria sociedade, coletivamente ou individualmente. É mais ou menos a ideia segundo a qual, se um lojista deixa os seus produtos numa mesa, na calçada, sem qualquer tipo de vigilância, passa alguém e pega um desses produtos, não cabe ao Estado tutelar a propriedade dessa pessoa, porque essa pessoa não fez o mínimo para proteger a sua propriedade. Então, há uma obrigação de cada um tutelar os seus bens jurídicos, né? Cada um de nós é o primeiro guardião dos seus bens e dos seus bens jurídicos, não bens entendidos como propriedade só. E o Estado tem outros caminhos também, essas são as duas vertentes da subsidiariedade. Mas aqui o que eu estava me perguntando, da ideia de lesividade, da ideia de capacidade que uma determinada conduta tem de colocar em risco um bem jurídico, leva à pergunta: a comunicação política influencia a formação da vontade das pessoas? Porque se a resposta for não influencia, então não há nenhuma justificativa para o Estado intervir nessa relação. Eu só preciso de Estado se a minha resposta aqui for positiva. E essa resposta não é uma resposta simples. Essa resposta, ela vem sendo estudada e respondida de formas diversas ao longo de pouco mais de 100 anos, talvez com alguma precisão científica, aproximadamente 100 anos. E a Primeira Guerra Mundial marca uma primeira reflexão científica sobre a comunicação e a capacidade dessa comunicação política, principalmente se falso o seu conteúdo, de influenciar as pessoas. Ao longo das décadas, houve momentos em que o consenso científico que se formou apontava por uma enorme influência da propaganda política na formação, não só do voto, mas na formação da opinião das pessoas. E aí, claro, talvez momentos como a Guerra Fria, em que você tinha dois grandes polos ideológicos que faziam uma
imensa propaganda ubíqua, que estava em todos os lugares, em todos os momentos. É um momento, uma época desses 100 anos em que a comunidade científica entendia que essa comunicação tinha enorme influência, ela moldava a pessoa. Mas, a partir da década de 90, quando campos mais científicos estricto sensu, como a ciência política, passaram a, de alguma forma, parametrizar e trabalhar isso com números, se começou a chegar a uma conclusão de que a influência da propaganda política era muito menor do que aquela que nós imaginávamos. E isso ocorria por uma série de fatores. Isso ocorria, primeiro, porque a propaganda política ela sai da boca de uma candidatura, de um candidato, de uma candidata, de um partido político. E se sai dali uma propaganda falsa, uma propaganda considerada pela população muito agressiva, ou que depois é mostrado a todos que aquilo era falso, isso tem um efeito rebote, um efeito bumerangue, que acaba prejudicando quem tentou se valer daquela estratégia. Eles chamam de quem bate, cai, né? A expressão usada historicamente. Normalmente aquele candidato que está nas pesquisas numa posição desfavorável, vamos pensar num segundo turno aí, e vai para o tudo ou nada na reta final da campanha, ele começa a mudar a estratégia dele, partir para o ataque em relação ao que está ganhando, mas o efeito disso, estatisticamente, na intenção de voto, é que quem bate cai, né? Estatisticamente, Diogo, basicamente se tem uma enorme porcentagem das pessoas que é indiferente à comunicação política. São pessoas que recebem mensagens, aquilo entra por um ouvido, sai pelo outro, sem alterar a sua vontade. Varia essa porcentagem, mas nós estamos falando de algo na casa de 80%, 85% das pessoas. Uma parte das pessoas vai ser influenciada no sentido exatamente pretendido por quem usou aquela mensagem publicitária. A gente chama isso de efeito bandwagon, né? A ideia de um efeito de quem viu a pancada e falou, é isso mesmo, tem que ir para cima, gostou daquela propaganda negativa e aquela propaganda influenciou nesse sentido pretendido. Mas você tem um efeito contrário, que é o efeito underdog, que é daquela pessoa que vê e fala, não, mas aí é demais, nesse ponto não, olha, mentiu, que absurdo. E, estatisticamente, a soma desses efeitos é muito difícil de ser controlada por quem usa. Claro que, no mais das vezes, vai existir um saldo, para um lado ou para outro, mas quem usa a propaganda política não tem controle sobre esse saldo. Esse era o consenso científico até, talvez, o fim da primeira década do século XXI, até 2008, 2009, 2010, 2011. Cara, eu me lembro que quando eu estava no mestrado em ciência política, eu tinha na minha turma de colegas lá, alguns vindo da área da comunicação, e eu percebia que uma discussão acadêmica sobre essa temática da formação da opinião do eleitor, ela costumava ser muito superestimada pela área da comunicação e subestimada pela área da ciência política. Então, os comunicólogos, eles achavam que a propaganda, o horário eleitoral gratuito, mais especificamente, que os estudos eram feitos em cima do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que até o início do século XXI era o que mais fazia diferença na formação da opinião. E aí os comunicólogos, eles entendiam que, de fato, o eleitor, primeiro, porque a audiência era muito baixa, na televisão e no rádio, o eleitor comum, ele mudava de canal e depois voltava quando a propaganda era em bloco, né? No caso das inserções não tinha como, ele acabava sendo atingido por aquela comunicação, mas daqueles eleitores que de fato acompanhavam a propaganda no rádio e na televisão, eram normalmente eleitores mais interessados por política e por isso mesmo eles tendiam a já ter uma opinião já definida. Então eles assistiam o horário eleitoral gratuito com aquele viés e tudo aquilo, toda a informação que era vinda do seu candidato e partido de preferência, ele tendia a concordar com ela. E do candidato adversário ele tendia a discordar. Então o pessoal da ciência política olhava para aquilo e falava, olha, então o poder de influenciar na decisão do eleitor era baixo. Só que a turma da comunicação fazia pesquisas dizendo o seguinte, é mais complexo, porque
esse cara que é interessado por política, quando ele assiste o horário eleitoral gratuito, quando vem do partido e do candidato dele, ele vai estar se municiando de novos argumentos para quando num debate público, nas suas rodas de conversa, ele consegue usar aqueles argumentos. E em relação ao candidato adversário, ele já vai sabendo por onde está passando a campanha e já vai pensando em algum tipo de resposta. São os chamados formadores de opinião horizontais, né? Porque no âmbito da família e dos amigos, aquele cara é a referência porque ele já tem um grau de instrução maior ou já tem um interesse pela política maior. É diferente daquele cara que vai para a televisão como sendo um comentarista político ou um comentarista de economia que, sendo um especialista, ele fala a sua opinião para um grande número de pessoas e aí seria um formador de opinião vertical. O que você acha? A discussão passa por aí? Existe esse efeito mesmo? E com essa virada do formato de comunicação do unidirecional, que seria televisão e rádio, para nesse todos, se comunicando com todos da internet, embaralhou tudo, né? Como é que fica, ou ainda existe essa figura do formador de opinião? Diogo, eu acho que cientistas políticos, enfim, politólogos e pessoas da área de comunicação, ao fim e ao cabo, até acham mais ou menos a mesma coisa, mas têm preocupações distintas. O estudioso da ciência política ele está preocupado com grandes números, com tendências de longo prazo, com movimentos de longo prazo. A preocupação de alguém que estuda ciência política é muito menos no resultado imediato da eleição de amanhã. Ambos concordam que a propaganda política influencia menos do que intuitivamente as pessoas acreditam, mas influencia um percentual razoável das pessoas. Nós podemos estar falando de algo como 5, 7, 9, 10, 15% das pessoas. Sob um ponto de vista estratégico, para quem trabalha na área de comunicação, isso é o que basta para ganhar uma eleição. Dificilmente uma eleição ela é ganha com uma margem de 20, 30, 40 pontos percentuais. Então, se eu estou falando de 10, 12% de pessoas influenciadas que migrem de uma candidatura para outra, eu estou falando daquilo que é o suficiente para quem está na labuta da comunicação política, mas para os grandes movimentos, para as grandes tendências da ciência política, talvez isso tenha menos relevância. A ciência política, nesse ponto sobre formação da opinião pública, ela ainda é muito influenciada pelos artigos seminais dos anos 30 nos Estados Unidos, principalmente do Paul Lazarsfeld e do George Gallup, que, fazendo pela primeira vez uma análise empírica, entrevistaram eleitores de condados nos Estados Unidos antes do início do período de propaganda, depois do período de propaganda ter finalizado, e concluíam: a propaganda eleitoral não serve para nada, porque havia uma flutuação pequena. Mas esses 2, 3, 4% que flutuam fazem diferença na hora do fechamento da urna. Então eu não acho propriamente que haja uma discrepância do entendimento da realidade, mas sim preocupações diferentes. Bom, uma questão que eu fico sempre me perguntando, e acho que seria interessante a gente ouvir um pouco aqui a respeito, é entender exatamente isso, que antes desse momento em que a gente chega num contexto eleitoral e que a gente está preocupado com aquilo que, vamos dizer, né, pensando aqui num palco, é o que vai ser encenado, e muitas vezes a gente desconsidera todos os bastidores de tudo que precisou estar envolvido para a gente chegar naquela produção e saber quem são os atores, por que eles estão protagonizando e por que o público prefere ir assistir uma peça do que assistir a outra. E talvez aí seja muito interessante a gente trazer a discussão mais para esse lado, né? Porque afinal política é muito maior do que eleição, e a gente entender por que as pessoas se organizam de alguma forma em torno de concepções políticas, ou talvez até quais seriam os outros fatores de realidades sociais compartilhadas que essas pessoas teriam para se aproximarem uma das outras, e aí, acho que a partir daí já estar mais predisposta a receber a informação daquelas pessoas daquele grupo, né? Como o Diogo falou, os formadores de opinião aí no nível horizontal, eles antes de mais nada precisam ser aceitos e reconhecidos como tal. E se por um lado, né, como o Diogo disse, a gente tem os momentos em que
isso poderia, de alguma forma, estar ligado a pessoas que são reconhecidas como mais capacitadas e preparadas para aquele assunto, talvez hoje o fenômeno que nos deixa a todos muito perplexos é o revés disso, né? É dizer que porque, de repente, aquela opinião do senso comum de alguém que justamente não tem conhecimento numa área específica, ela passa a ser tão mais considerada do que a de pessoas que efetivamente conhecem o tema do que elas falam, né? Só para já aqui passar essas questões para o NICER, mas já para citar uma coisa que foi próxima a nós, né, principalmente a nós da Justiça Eleitoral, em 2018 a gente assistiu um momento, acredito eu que inédito, né, em que a desinformação ela se volta com muita brutalidade para a própria Justiça Eleitoral. Algo que por décadas, né, o brasileiro passou tendo bastante orgulho aí da eficiência e que somos, é importante dizer, né, referência mundial em termos de organização de eleições. De repente, uma notícia qualquer lançada de alguém que diz que uma urna está virando um número, aquilo ganha um relevo enorme. E no TRE de Minas Gerais, por exemplo, a gente teve o grupo, né, pessoas dentro do TRE voltados ali para a área da informática, que prontamente, rapidamente, assim, da madrugada para amanhã, já tinha mostrado como era inverossímil aquela suposta filmagem, mostrando que tinha mais de um som de tecla apertada, num lugar que não pegou a mão da pessoa que então teria digitado o número supostamente gerado automaticamente pela urna. E eu me lembro especificamente de levar isso para algumas pessoas que imediatamente redarguiram o sentido, inclusive em locais de votação. A gente falou comigo assim, mas ela é da Justiça Eleitoral. Então, não importa. E isso talvez seja o fenômeno que aí eu gostaria de ouvir aí quais seriam as sementes disso e como é que a gente chega, então, nesse estado das coisas em que, de repente, essa opinião das pessoas que realmente dominam os assuntos já não são eles mais os formadores horizontais de opinião e o que une essas pessoas que torna tão relevante opiniões não só de senso comum, como às vezes da total falta de senso, né? Vindas ditas de qualquer coisa aí que se torna mais simpáticas de serem acreditadas pelos outros do que aquelas opiniões, inclusive, mais verossímeis. Eu acho que a gente tem alguns fenômenos aí, Roberta, que são interessantes para uma reflexão. Em primeiro lugar, a gente vive uma crise, sem dúvida nenhuma, da ideia tradicional de partido político. Por quê? Por décadas, desde o início do século XX, mais ou menos, os partidos políticos eles tiveram uma função essencial nas democracias, principalmente ocidentais, de criar um feixe de interesses que abrangia uma parcela específica da sociedade. Então, os partidos eles defendiam pautas específicas que batiam com aquelas pautas que eram defendidas por parte substancial das sociedades. E isso criava um atalho para essas pessoas, considerado, enfim, tecnicamente um atalho heurístico, pelo qual, diante de um momento de escolha política, não necessariamente a pessoa tinha uma reflexão própria sobre o tema A ou sobre o tema B, mas ela sabia que aquele partido específico ao qual ela se vinculava daria a resposta com a qual ela tendia a concordar. Isso até explica por que as campanhas eleitorais, principalmente na Europa, no ambiente parlamentarista, de modo majoritário, são sempre e eram historicamente curtas, porque as pessoas já estavam mais ou menos alinhadas aos partidos. O que elas precisavam era de um breve período de tempo para saber quem eram as pessoas que estavam encabeçando as listas naquele momento específico e quais eram os temas que estavam em maior destaque naquela disputa eleitoral. Essa capacidade dos partidos políticos, que são entes razoavelmente estáticos, de enfeixarem os interesses de uma parcela da sociedade, ela parece se perder nos últimos 20, 30 anos, quando, com essa multiplicação da comunicação que a internet traz, as pessoas passam a ter interesses que são absolutamente transversais. Eu posso, do ponto de vista econômico, ter uma visão extremamente liberal, mas do ponto de vista de costumes, ser a favor dessa ou daquela pauta, já quanto ao meio ambiente eu posso ser a favor disso ou daquilo, em pautas religiosas eu posso ter uma outra opinião, e dificilmente um partido político vai conseguir responder e me agradar em todos esses temas, ou até vai agradar uma parcela da população, mas muito pequena, porque as pessoas elas se tornam mais complexas.
e dificilmente representáveis. Isso é um fator que hoje as pessoas que trabalham com pesquisa de opinião pública dizem que é essencial para explicar por que as pesquisas aparentemente têm errado tanto. Porque antes, as decisões eleitorais elas eram tomadas mais ou menos conforme as pessoas tomavam conhecimento de quem eram as candidaturas. Já que elas já tendiam a ir para esse ou aquele partido, era natural que as opiniões fossem sedimentando numa determinada linha e você tinha menos flutuações perto do período eleitoral. Hoje, com esses interesses mais transversais, as opiniões elas são muito menos sólidas, portanto as pessoas estão mais tendentes a flutuar a sua decisão política. Essas decisões, como tudo, não só a parte política, mas qualquer decisão hoje que as pessoas tomam, elas são mais imediatistas, as decisões são tomadas no último momento, e portanto a gente tem curvas acentuadas, meio imprevisíveis ou muito imprevisíveis, já que a mera vinculação partidária não responde mais como aquelas pessoas tendem a votar. Esse é um fenômeno. Eu acho que um outro fenômeno que diz com essa onda de anti-intelectualismo, de populismo que a gente tem visto nos últimos anos, me parece ter muita relação com o fato ou com a leitura que se tem de que a democracia liberal ocidental ela não entregou necessariamente aquilo que aparentemente ela prometia. A democracia ela impõe uma série de ônus para as pessoas precisam aprender a conviver, as pessoas precisam ter um grau de tolerância com o diferente, que não é fácil para muita gente. E o que ela imaginava receber em troca era o bem-estar social, alimentação, habitação, emprego, renda. Quando as economias entram em crise, e talvez o mundo não tenha ainda conseguido sair da crise de 2008, 2010, e os estados entram em um estado deficitário e param de conseguir garantir esse mínimo necessário, aliado a questões pontuais de guerras que levam a ondas de imigração forçada, de refúgio, isso acentua uma reação antidemocrática e liberal, como tem se falado na Europa do Leste, que traz consigo uma onda anti-intelectual. Quer dizer, você, intelectual, que me dizia que eu tinha que ser tolerante, respeitar os direitos humanos, e me falava em ONU, e me dizia que esse era o caminho democrático, não tem mais necessariamente razão, já que aquilo que você me prometeu não foi entregue. E, portanto, eu quero um caminho que me parece mais simples e mais fácil de ser aceito, que é o caminho de quem diz que vai construir um muro. Eu acho que boa parte desse descrédito vem daí. E um outro fenômeno, para fechar, enfim, essa parte, que eu acho que também não pode passar ao largo, é esse mundo das celebridades que a comunicação da internet nos traz, né? Você tem às milhares essas celebridades relâmpago que surgem, ganham uma enorme relevância por motivos, sabe-se lá quais, momentosos, sociais. E existe um fenômeno que nós temos, que é a ideia de efeito halo, que é um viés cognitivo que nós temos, que é aquilo que faz a gente querer ouvir a opinião política do Neymar. O Neymar é um bom jogador de futebol, portanto, eu presumo que ele também é bom em outras coisas. Talvez ele também seja bom em dar opiniões políticas. Uma pessoa é um bom cantor, eu imagino que ele vai ser bom para dar uma opinião sobre a política de habitação. Esse efeito halo, ele é natural, ele está embutido no nosso cérebro. E quando eu tenho muitas celebridades, e são elas que têm relevância, né? O intelectual não é um superstar das redes sociais. Quem é o superstar das redes sociais é aquela pessoa que faz um vídeo engraçadinho no YouTube. Então são essas pessoas aos quais se volta para ouvir as opiniões delas. Nice. Você fez, então, nesse primeiro aspecto aí da resposta para a Roberta, uma análise retrospectiva para tentar explicar o anti-intelectualismo do tipo, vocês intelectuais fizeram previsões e o resultado não foi aquele que eu esperava, então vocês não servem mais para balizar aquela minha opinião. Mas o que você acha de uma análise prospectiva do anti-intelectualismo no sentido de segmentos políticos que têm interesse em desinformar a população desacreditarem aqueles intelectuais que têm condições de responder
com embasamento científico, que aquelas propostas populistas, elas não correspondem à verdade, ou pelo menos que aquilo que eles apresentam como solução, eles não estão correlacionados cientificamente com o resultado que eles também vão buscar entregar. Então, do tipo, olha, vocês economistas que trabalham com ciência estão me falando que essa proposta que eu tenho aqui para, vamos supor, previdência, se for o caso, na verdade, ela vai levar a uma consequência X, porque isso já foi experimentado em outros países e a gente tem como demonstrar por meio de números que isso não vai funcionar. Então, se essa pessoa que trabalha com bases científicas apresenta uma opinião que é contrária àquela do discurso populista, então, numa análise prospectiva, também seria o caso de descredenciar a opinião daquele intelectual. Você acha que faz um pouco de sentido isso? As minhas expectativas não são nada boas para o nosso futuro próximo, nesse embate, vamos dizer, anti-intelectualismo e intelectualidade. Eu acho que é muito mais fácil o discurso anti-intelectual do que o discurso científico. O discurso científico, ele pressupõe a assunção de uma série de premissas que não são premissas simples de serem aceitas. Ideias de empirismo, ideias de contrafação, de tentativa de resposta a teorias, o não apego a uma ideia, a possibilidade que essa minha ideia, se ela esbarrar em fatos, ela deve ser derrubada e outra ideia deve surgir no lugar dela. Isso não é simples, eu não acho que isso seja tão inato para nós. É muito mais fácil acreditar numa verdade absoluta que alguém me diga e dizer que os fatos é que estão errados quando os fatos estão contra essa ideia. Um fenômeno que, desde a eleição do Trump, tem deixado a todos nós, talvez, atordoados, que é essa ideia de pós-verdade, que é muito diferente da mentira, mas é a ideia de um absoluto desprezo público pela verdade e pelos fatos, né? Lá em 2008, Diogo, mais ou menos, um pouco antes, 2006, começou a surgir nos Estados Unidos como uma reação da própria sociedade civil e da academia ao que já começava a existir de uma onda de desinformação circulando na comunicação política, a alternativa das entidades, das agências de fact-checking, de verificação factual. E surgem duas no primeiro momento, uma ligada ao jornal Miami Herald e outra ligada à Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Essas duas agências, elas rapidamente ganham muito prestígio nos Estados Unidos. Tem uma série de pesquisas empíricas que comprovam o quanto elas foram importantes naquele primeiro ciclo, nas eleições de 2008, 2010, 2012 nos Estados Unidos, 2014. Enfim, como a exposição pública de uma falsidade na comunicação política constrangia os emissores daquela falsidade, daquela notícia falsa, daquela mensagem falsa, como isso circulava dentro do eleitorado e levava a um juízo de reprovação por parte de quem tinha acesso àquela informação. E a eleição do Trump, ela marca talvez um checkmate nas agências de fact-checking nos Estados Unidos, porque o Trump ele recebia continuamente selos de inverdade, de falsidade das agências de fact-checking, e ele simplesmente respondia dizendo as agências estão fazendo fake news. Quer dizer, ele rebatia a informação de que ele mentia, dizendo as agências mentem, sua palavra contra a minha. Tentar explicar como esse fenômeno cola, eu acho que é um dos grandes desafios, e talvez uma das formas de explicação esteja em como hoje a informação circula. Porque quando a informação toda ela circulava em ambientes em que todos tinham acesso a ela, e ela só circulava naqueles ambientes, eu podia, de alguma forma, garantir que todas as pessoas que quisessem se informar tinham acesso a todas as informações possíveis, ou pelo menos aos diversos lados de um mesmo tema. Então, eu estou falando da televisão. A televisão é um exemplo de um tipo de comunicação onde todo mundo que liga assiste a mesma televisão. Todo mundo assiste aos mesmos canais, assiste às mesmas mensagens sendo transmitidas, ainda que eu tenha meia dúzia de alternativas de programação. Quando a internet começa a formar essas bolhas
pelas quais as informações só circulam entre determinados grupos, elas não saem desses grupos e elas não vão de uma bolha para outra, isso começa a criar ambientes que eles só recebem uma versão das coisas. E alia-se a esse ponto, e acho que esse talvez seja um ponto que a gente ainda possa tentar aprofundar um pouco mais adiante, mas alia-se a isso o desenvolvimento recente, e a campanha do Trump foi um exemplo, talvez o maior exemplo, de uso dessa tecnologia, da ideia da psicografia, que é a ideia de usar os dados que todos nós colocamos à disposição da internet para traçar perfis psicológicos, ou seja, como é que essas pessoas específicas pensam, do que elas gostam, como elas querem ouvir uma determinada mensagem, e desenhar a minha mensagem de uma forma que seja recebida por essa pessoa do modo mais palatável possível e mais convincente possível. E, portanto, isso talvez explique, ou talvez ajude a explicar, como é que pessoas aparentemente racionais ouvem, de um lado, olha, está aqui um relatório que diz que fulano mentiu, ouvem do outro lado, você que está mentindo, e acreditem na segunda pessoa. Porque primeiro, talvez ela só ouça um dos lados. Segundo, talvez ela ouça as mensagens filtradas por essa técnica de psicografia que vai deixar o discurso mais palatável possível para ela, e isso possa mostrar como é que a gente chegou onde a gente chegou agora. No limite, seria personalizar uma mensagem ao nível do indivíduo para, a partir das suas preferências já manifestadas nas redes sociais, ele receber um discurso que mais ou menos colhe com aquilo que ele está vendo, né? Ou então uma estratégia diferente para poder convencê-lo. E aí tem um outro problema que já foi identificado aqui no Brasil nas últimas eleições e também na Índia. O caso de lá é mais extremo nessa eleição de 2019, que um dos candidatos, o vencedor, ele chegou a comprar e subsidiar a compra de milhares de aparelhos celulares para a população, smartphones, e esses aparelhos já vinham instalado o aplicativo do próprio candidato. Aqui no Brasil, a gente teve o caso de operadoras de telefonia celular que vendiam também aparelhos mais baratos com planos de acesso gratuito ao WhatsApp e Facebook, por exemplo. Só que o pacote de dados para navegação livre pela internet é caro e uma parcela considerável da população não tem dinheiro para pagar por isso. Então, o que acontecia? As pessoas recebiam mensagens pelo WhatsApp ou pelo Facebook, mas não tinham condições de verificar se essa mensagem era verdadeira ou não, porque elas não tinham um plano de dados que as permitisse navegar livremente pela internet. Então, para além dessa questão da psicometria e depois do Big Data e até do microtargeting, de você segmentar aquela pessoa e fazer uma comunicação individual para ela, ainda que não se chegue nisso, porque isso custa dinheiro também, a gente tem esse cenário de que as condições socioeconômicas não permitem que uma parcela da população verifique se aquela informação é verdadeira. E aí passa a fazer sentido essa questão do essa é a sua opinião. Quando alguém demonstra que o fato que o político lá falou está errado, ele responde com essa é a sua opinião. E a pessoa na ponta fica totalmente vendida sem saber como fazer, né? Como é que a gente sai dessa encrenca? Eu acho que, voltando um pouco no começo dessa colocação, Diogo, a ideia de eu direcionar uma comunicação política, ela é bastante óbvia, justificável e não me parece em si nada condenável. Quer dizer, eu costumo brincar quando falo disso, que se eu sou candidato a vereador numa cidade, eu tenho duas propostas. Uma é a construção de um campo de futebol numa praça e outra é a extensão do período de aulas da escola municipal. Me parece fazer sentido, se eu não tenho recursos para encher a cidade de publicidade dessas minhas duas propostas, que eu faça dois panfletos, um com a minha proposta do campo de futebol e outro com a proposta da aula em tempo integral, e eu vou no campinho de várzea distribuir o meu panfleto do campo de futebol, porque faz sentido imaginar que as pessoas que gostam de jogar futebol queiram um campo melhor.
E eu vou, na saída da escola municipal, entregar para as mães e para os pais que levam e buscam seus filhos, porque também me parece que faz fazer sentido imaginar que aquelas pessoas estão mais preocupadas com a qualidade do ensino municipal. Isso é targeting, isso é direcionar a propaganda. E isso sempre foi feito, todo o marketing é feito assim desde os anos 50, não só o marketing político, mas o marketing comercial. O grande salto que nós temos aí nos últimos 5 anos, nem isso, enfim, é essa ideia do micro-targeting, de uma micro-segmentação do eleitorado, que ela não se dá mais com base em cortes demográficos, em critérios sociodemográficos. Quer dizer, eu não presumo que alguém pense de uma determinada forma porque ela está numa determinada faixa etária, ou numa determinada faixa de renda, ou porque ela tem certa religião, ou porque ela mora num determinado bairro. Toda a ideia de pesquisa de opinião, desde o seu surgimento, é uma ideia de indução. Eu parto de uma amostragem pequena e eu presumo que aquilo representa o todo. Então eu ouço pessoas de 18 a 25 anos na faixa de renda 2 a 5 salários mínimos, e eu presumo que todas aquelas pessoas, ou que grande parte das pessoas que estão ali naquele grupo, vão pensar da mesma forma. Toda a segmentação era feita com base nisso. E hoje, com os grandes bancos de dados, né, com essa ideia de Big Data, que são captados com informações que nós mesmos damos para as redes sociais, para os aplicativos, para os sites, voluntariamente ou não, sabendo ou não o que vai ser feito com isso, lendo ou não aquele termo de consentimento que todo mundo clica, I agree, permite não mais desenhar grupos por indução, mas saber que exatamente aquelas 1000 pessoas pensam de uma determinada forma. Na campanha do Trump, a Cambridge Analytica, que fez esse trabalho para eles, dividiu os aproximadamente 275 milhões de eleitores americanos em 275 mil grupos de 1000 pessoas. E conseguiu, com uma grande quantidade de pessoas, você precisa de recursos, você precisa de dinheiro, e com ferramentas de inteligência artificial, pegar um mesmo discurso e fazer com que esse discurso recebesse as palavras certas para que ele fosse palatável para cada um desses 275 mil grupos, às vezes com pequeníssimas diferenças entre eles. Isso é muito difícil. Isso, mesmo eu, que, enfim, concluí o meu mestrado entendendo que o Estado deve dar um espaço maior de respiro para a comunicação política, não antevia, obviamente, esse tipo de ferramental e a influência que isso pode ter, porque isso afeta essas pessoas num nível subliminar. A pessoa ela é agradada por aquela comunicação antes de conhecer o seu conteúdo. A forma daquela comunicação é o suficiente para deixá-la predisposta a concordar. E isso me parece uma certa covardia. O grande problema é como impedir que isso seja feito. Porque eu até posso criar barreiras para que os dados circulem de forma tão livre. E, de fato, o Brasil, nesse ponto, sempre teve uma política de preservação de dados melhor do que a dos Estados Unidos. Nós não temos, por exemplo, a possibilidade de circulação de dados referentes aos seus gastos de cartão de crédito, aos seus gastos bancários. Como nos Estados Unidos, isso é vendável e isso é passível de ser comprado por candidatos ou por partidos políticos. E agora, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que, eventualmente, nós consigamos preservar e impedir que um grande volume dos dados dos brasileiros chegue a essas empresas. Em 2018, havia um receio muito grande de quem trabalha na área que o fenômeno Trump se repetisse no Brasil com esse mesmo formato. E não se repetiu. O que nós tivemos aqui foi outra coisa. Nós tivemos empresas tentando vender o serviço de psicometria, de psicografia, enfim, mas sem o sucesso que isso teve, porque um bom banco de dados no Brasil tem 60, 70, 80 pontos de informação sobre cada pessoa. Um banco de dados bom nos Estados Unidos tem 3.500, 4.000 pontos de informação. Então, é muito mais fácil perfilar psicologicamente um cidadão americano do que um cidadão brasileiro. Eu consigo chegar num grupo com mais pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, grupos menores que pensam de forma mais parecida.
Eu acho que uma preocupação que nós temos que ter, estamos tomando, é proteger os dados, é impedir que as empresas tenham acesso, porque depois que elas tiverem acesso, eu não tenho como saber com base em que elas formataram o seu discurso. Se foi usando um banco de dados ou não. O uso em si do banco de dados eu não tenho como... Eu posso até ilegalizar isso, dizer que é ilegal. Mas eu nunca vou saber, olhando uma propaganda, se ela foi feita usando ou não uma determinada tecnologia por trás. Mas, olha só, existem dois aspectos aí. Se você acha que não dá para fazer esse controle por meio do discurso, que deve ter um respiro maior em relação ao discurso, você acha que o caminho poderia ser uma fiscalização mais intensa e mais próxima, sobretudo da justiça eleitoral, em relação ao caminho do dinheiro para fazer com que esse discurso ele se prolifere ou não, ou da interferência de empresas no financiamento de campanhas, o que é proibido, né, por meio do Caixa 2, mas para você viabilizar, por exemplo, que esses discursos e essas bolhas elas sejam criadas, por onde que passa isso? Se não é pelo discurso, você acha que o caminho é pelo dinheiro? E só para dificultar um pouco mais, né? Aí volto naquela questão. O dinheiro que serviu para a campanha eleitoral, mas como é que a gente então poderia pensar em controlar o dinheiro que está envolvido antes para já, vamos dizer, formar e condicionar esses grupos, que eu acho que é legal falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as bolhas em si, entender como elas se formam e o que acontece ali, né? Porque são grupos que se tornam mais predispostos a serem, né, produzir essas caixas de reverberação de elementos específicos, né? E com isso, talvez quebrando resistências ali no meio de quem ainda está naquele grupo, produzindo até com as questões, né, que a gente já aprendi aqui com o Diogo, a questão da espiral do silêncio, né? Aquele momento em que as pessoas se calam e todo mundo tende a pensar que está todo mundo pensando da mesma forma e o impacto que isso possa ter no futuro para já receber uma propaganda eleitoral direcionada de uma forma ou de outra. Eu concordo, em tese, que o caminho do controle dos recursos é um caminho ideal. Mas me preocupa bastante a viabilidade disso. Porque o discurso político ele não tem uma etiqueta que diz como ele foi produzido ou como ele foi pensado. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando o Congresso Nacional discutia no pós-mensalão as reformas eleitorais para tentar reduzir os custos das campanhas, uma coisa que era sempre vocalizada no senso comum do Congresso Nacional era: vamos proibir o marketing político. Como se marketing político fosse uma propaganda bonita e bem feita. Então era assim, vamos proibir a câmera HD, vamos proibir... Isso é fácil de fazer. Eu consigo proibir uma determinada ferramenta que deixa traços, que deixa vestígios naquela peça publicitária. Eu consigo saber se aquela peça publicitária usou um efeito especial. Isso é detectável tecnicamente. Mas eu não consigo proibir o marketing entendido como a formatação do discurso. Se eu vou ter todos os candidatos e candidatas atrás de um mesmo balcão, filmados pela Justiça Eleitoral, fazendo um discurso uniforme de meia hora cada um, se um desses candidatos, a sua meia hora, ele faz exatamente o discurso que os seus profissionais de marketing entenderam que é o mais adequado para convencer as pessoas, porque fizeram vastas pesquisas por trás. Isso tudo foi custeado com recursos de fora da contabilização oficial, não fica um vestígio de que aquele discurso foi assim formatado. E, portanto, criar regras que eu não tenho qualquer gancho de realidade para aplicá-las, me parece também algo um pouco ocioso. Eu tenho imensas dúvidas se a proibição do uso de uma técnica ela vai ter eficácia, ainda que eu gostaria muito que essa técnica da psicografia fosse deixada de fora da comunicação, não só política, mas da comunicação comercial, porque também hoje, por meio desse tipo de técnica, que se vende produtos para as pessoas e faz com que as pessoas gastem recursos para comprar coisas que não necessariamente precisariam ou queriam ter. Um outro problema, e aí é um ponto bem importante tocado pela Roberta, é esse investimento prévio que as candidaturas têm feito, e cada vez mais fazem, para criar canais de fácil circulação da minha comunicação,
no período pré-eleitoral, ou ao longo de todo o período, a ideia de uma campanha permanente, como nos Estados Unidos já se tem faz tempo, que eu, no período curto das eleições, e hoje nossas eleições são bastante curtas, eu consigo ter uma eficácia muito maior na transmissão da minha informação, das minhas mensagens, e eu, de certa forma, tento bloquear esse meu público de ouvir o outro lado, já que essas pessoas estão ali inseridas mais ou menos na minha bolha. As redes sociais hoje, elas vivem disso, né? Porque as redes sociais, elas têm públicos cativos nas páginas e a ampliação desses públicos cativos se faz com dinheiro. Então, aqui eu acho que a gente tem um caminho que é possível de ser controlado, porque eu consigo, levantando os dados de de uma página de Instagram, de Facebook, saber exatamente como aquela página cresceu, quais são as pessoas que passaram a curtir aquela página, porque, por exemplo, clicaram num link patrocinado, ou seja, aquela curtida foi obtida com investimento, e um investimento feito fora do período eleitoral. Em certa medida, nessas plataformas, que são plataformas públicas, como é o caso do Facebook, do Instagram, isso é razoavelmente fácil, ou dos canais de YouTube. O grande problema hoje nosso no Brasil é o WhatsApp. Quando a gente para e olha as eleições de 2018, a gente às vezes fala de uma forma um pouco ligeira que o nosso problema foi as redes sociais. Eu não acho que foi. As redes sociais, depois de muitos anos de resistência, finalmente parecem ter compreendido o papel que tem na democracia e de alguma forma, se aproximaram de alguma forma da justiça eleitoral, passaram a ser mais colaborativas, seja para cumprir as determinações da justiça eleitoral, seja para, inclusive, criar mecanismos que dificultassem o uso daquelas plataformas para finalidades espúrias. Um exemplo, o Facebook espontaneamente proibiu a veiculação de dark posts na sua plataforma de conteúdo eleitoral, que era algo que não está proibido pela nossa legislação. A ideia de dark post é quando uma página cria uma postagem que não está na própria página, não é público, ninguém consegue saber que aquela página fez. Ela só é colocada direto no mural daquele tipo de pessoa que a página quer que veja aquele material. Cara, a gente teve um problema danado com isso, a gente justiça eleitoral para fiscalizar esse tipo de propaganda, porque ela chegava para algumas pessoas e não para outras. Quando aquela pessoa que recebeu fazia uma denúncia perante a justiça eleitoral, não tinha como a gente verificar se ela sequer existia. E ainda que o usuário printasse a tela e mandasse para a gente uma cópia, não tinha como a gente verificar, porque ela não tinha uma URL específica da postagem, como é o caminho correto para se fazer esse tipo de denúncia. Então foi realmente bem problemático isso. Agora, você disse que o Facebook espontaneamente ele proibiu esse tipo de conduta. Eu mesmo participei de várias reuniões. Eu então era secretário aqui no TRE de Minas, com não só Facebook, mas o WhatsApp e Google também. Não foi tão simples assim, não. O Facebook, no primeiro momento, ele ofereceu de disponibilizar uma lista de todos os usuários que pagaram para fazer propaganda de conteúdo eleitoral. Acontece que se o usuário ele não declarava na sua propaganda que aquele conteúdo era eleitoral, isso não caía na lista do Facebook. Então a lista dele ficava defasada. Então a gente fez um monitoramento e viu que não estava batendo muito aquilo que o Facebook estava disponibilizando. Então isso tudo é algo que é construído, né, ao longo do tempo. Para a última eleição não funcionou. O WhatsApp ele criou um mecanismo de restringir o número de replicações para quem você poderia fazer uma mensagem, né? Sinceramente, eu desconfio da efetividade disso, porque como as notícias falsas no WhatsApp se espalharam não de forma orgânica, mas num volume industrial de produção e disseminação, eu acho que isso aí atrapalhou a vida do usuário comum, né? Mas para quem é profissional que estava, de fato, bombando esse tipo de mensagem, tinha mecanismo. Se ele restringiu a 5 grupos ou 20 grupos, isso só aumentava, em questão de segundos, o tempo que ele ia gastar para atingir o mesmo número de pessoas. Então, a questão não foi tão simples, não. Na verdade, eu só estava lembrando mesmo que a gente teve um problema com isso, e até o desconhecimento, né, nessa questão do dark post, de uma situação em que um juiz eleitoral chegou a aplicar uma multa por litigância de má-fé
pelo fato de o cartório, ao tentar fazer a certificação, ali, a constatação, o termo de constatação, dizer que ela não existia. E o desconhecimento foi tal que nem mesmo a parte, o advogado, conseguiram recorrer e explicar o que tinha acontecido. E muito menos o TRE teve condição de examinar qualquer coisa. Foi um conceito que eu tive contato tempos depois. E talvez uma iniciativa para se dizer hoje é comentar que, assim, essas redes, né, o próprio Facebook e a Google, eles tentam, pelo menos, procurado uma intenção, talvez, de se antecipar, informar quais são as novas tecnologias que eles vão disponibilizar, porque isso, pro futuro, é uma forma, inclusive, de qualificar, né, quem está incumbido aí desse controle, no nosso caso da Justiça Eleitoral, e acho que isso pode ser relevante. Mas, ainda assim, eu acho que o fenômeno que segue me intrigando muito é exatamente essa questão dessas bolhas que o Neisser estava falando, acho que é importante dizer, e da questão do WhatsApp, que está muito fora, né? Como você falou, Diogo, eu acho que essa questão de só restringir envio é muito pouco, porque se quem tem uma chipeira, né, onde se encaixam ali os chips simulando 1000 telefones, ok, eu ponho 5 vezes isso e passo a simular 5.000 e vai ser só uma questão de custo, de conseguir ter mais chips, mas não quer dizer que a informação vai deixar de chegar dessa forma como ela chegou, né, fazendo esse bombardeio aí mesmo massivo, que é uma coisa, inclusive, importante dizer, detectada pelo próprio WhatsApp, dias depois, né, de uma notícia da Folha, aqui sem dizer, não estou afirmando envolvimento de nenhum candidato, mas que a prática em si foi constatada de uso, né, similar a robôs, e depois que a Folha de São Paulo solta uma matéria sobre isso, aí 2 dias depois o próprio WhatsApp, né, é importante dizer, as pessoas estavam cobrando da Justiça Eleitoral uma atuação ali que ela não tinha como fazer, e o WhatsApp 2 dias depois acabou derrubando diversos desses robôs, ou seja, estava mapeado. Isso na época foi algo que me chamou a atenção. Estava mapeado, havia como agir e não havia tido essa ação efetiva. Então, talvez, né, acho que seria interessante falar um pouco mais aí. Só para antecipar aqui, Neisser, um minutinho complementando, desafios para o ano que vem, que já estão no nosso horizonte muito próximo, seriam 2 questões que eu queria colocar aqui na nossa roda. Primeiro, a questão do spoofing, que é uma técnica em que você pode, por meio de empresas localizadas fora do país, você contrata um serviço que ela coloca no seu telefone qualquer número que você queira, inclusive o telefone existente de outra pessoa. Então eu poderia me passar por outro número para entrar em contato com várias pessoas e isso dificultaria muito a gente identificar de onde partiu aquela mensagem, aquela ligação. Existe também o spoofing de IP, então você pode de uma máquina simular que está acessando a partir de outra. E a segunda questão que eu acho bem problemática aí é a tal da deepfake, que hoje nós temos técnicas de você produzir um material audiovisual a partir de um outro já existente, mas inserindo ali informações de terceiros, tanto em relação à imagem dele, quanto emuladores de voz. E você construir, a partir dali, uma narrativa totalmente falsa, inexistente, e a gente já viu, circula aí no YouTube vários vídeos, né? Tem do Obama, tem do próprio Trump. Recentemente eu vi um do Michael Jackson falando coisas que, obviamente, ele não falou, né? Até porque não teria como, mas são desafios agora que estão no nosso horizonte próximo. E como é que você imagina que pode ter algum tipo de enfrentamento desses novos desafios? Bom, voltando um pouco, Diogo, ainda na questão do Dark Post, eu acho que é importante até para esclarecer para os nossos ouvintes por que isso é negativo, né? Qual o problema disso? Veja, eu sou a Fiat, eu sou uma empresa que faz veículos, e eu faço um veículo que ele é um SUV. Ele é um veículo de porte médio, em que eu consigo carregar uma certa quantidade de carga. Eu posso propagandear esse meu veículo dizendo que ele é o veículo ideal para a família, porque ele cabe o carrinho do bebê, ele é alto, dá para colocar a cadeirinha do bebê dentro, dá para levar isso e aquilo. Mas eu também posso vender esse carro dizendo que é o carro do público jovem, porque cabe o violão, a prancha de surf e a geladeira com bebidas. Só que se eu tiver 2 outdoors ou 2 postagens na minha página, uma dizendo é o carro ideal da família e outra dizendo é o carro ideal dos jovens,
Um público não vai querer aquele carro porque vai achar que o carro é ideal para o outro público. É o tiozão, né? O carro jovem que não quer ter o carro de tiozão e o tiozão que não quer ter o carro de playboy. Exatamente. Então, nesse cenário, faz sentido para aquela empresa fazer um dark post em que ela direcione a propaganda dizendo esse é o carro ideal para os jovens, para as pessoas da faixa de 18 a 30 anos, sei lá, 35 anos, e esse é o carro ideal da família para pessoas que têm filhos, por exemplo, que assim estão identificados nas redes sociais. E não acho que haja nenhum problema ético com relação a isso, especificamente no caso dado aqui do nosso exemplo. Mas se eu, voltando no exemplo que eu dei lá atrás, se eu sou candidato a vereador e eu digo que eu tenho duas propostas, uma é pegar a praça central da cidade, fazer um campo de futebol, e outra é pegar a mesma praça e fazer uma escola, essas duas propostas não podem coexistir, porque ou eu vou defender que se faça um campo de futebol ou uma escola naquela praça. E se eu mando uma proposta para um grupo e outra para o outro, e um grupo não tem acesso, eu obtenho eventualmente a concordância e os votos dos dois grupos, e um deles está sendo enganado, pelo menos. Então esse é um dos problemas dos dark posts, e por isso fazia sentido que eles fossem combatidos. Eu acho, e até avançando já agora para a questão dos desafios futuros, que o legislador, enfim, o Congresso Nacional deixou uma porta aberta interessante na penúltima mini-reforma eleitoral, quando deu ao TSE uma capacidade regulatória para atualizar as normas de acordo com inovações tecnológicas que surgissem. E aí, eu acho que abre-se uma porta para uma regulação mais dinâmica, mais antenada com aquilo que está se desenvolvendo a cada momento desse progresso tecnológico, seja para enfrentar, por exemplo, a realidade das deepfakes, seja para enfrentar os problemas de spoofing, como também para pensar como responder ao desafio do WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp, aqui eu concordo com a Roberta, é o grande desafio. Por mais que tenha dado alguns sinais nos últimos um ano ou dois, um ano no Brasil, talvez não mais do que isso, em outros países do mundo um pouco mais, de abertura e de diálogo com as autoridades brasileiras, principalmente as autoridades eleitorais, ainda se cerca de um discurso de proteção da intimidade que tem um traço de verdade. Veja, é diferente de uma rede social, é uma comunicação que pode ser um para um, quer dizer, aceitar uma abertura dessa comunicação tem problemas por si só, mas querendo ou não, nós convivemos com a interceptação telefônica autorizada judicialmente há muito tempo, sem que isso represente por si só um estado policialesco, vigilante, ou enfim, algo que seja inaceitável. Então, imaginar que o WhatsApp deve ser, por lei, constrangido a, de alguma forma, abrir o seu código para permitir que, em situações limite, com autorização judicial, eu consiga ter acesso a essas informações, não me parece algo, por si só, ditatorial ou que violaria algum princípio muito fundamental da comunicação. Recentemente, digo isso, na semana passada, agora, início de outubro de 2019, veio a notícia que, depois de longa negociação, o WhatsApp aceitou no Reino Unido abrir a sua criptografia para que, diante de casos de terrorismo, de suspeita de terrorismo, a polícia britânica, o serviço secreto britânico, tenham acesso à comunicação. Ou seja, aquela resposta genérica que sempre se deu de que era impossível tecnicamente, que nunca colou, me parece agora estar ruim. A União Europeia, ela impôs uma série de condições ao WhatsApp também nos últimos meses, e a União Europeia tem uma força por meio da sua Corte de Direitos Humanos para esse tipo de regulação, que é bastante significativo. No mais das vezes, os grandes players do mundo da tecnologia, Google, Facebook, acabam cedendo só quando há um movimento por parte da União Europeia. E o Brasil pode, nesse ponto, se beneficiar. Não acho que teria força por si só para quebrar essa resistência, mas
tendo sido quebrada essa resistência a alhures, enfim, em outros lugares, em outros mercados, é que a gente consiga melhorar um pouco o nível de regulação, porque do jeito que está, a perspectiva é muito, muito grave. A eleição nacional, ela geralmente é uma eleição mais fria do que as eleições locais. A eleição municipal é uma eleição que mexe com paixões, no mais das vezes, mais perigosas. E uma eleição municipal de 2020, com o mesmo grau de circulação sem qualquer tipo de controle, em grupos e bolhas, como o WhatsApp permite que seja feito, sem qualquer capacidade de monitoramento de atividades ilícitas, me parece ser muito perigosa. Você acha razoável a gente entender que essas empresas, que são as plataformas das redes sociais, que exploram o mercado publicitário no Brasil, elas devam se submeter também à legislação brasileira na parte eleitoral para esse tipo de circulação de informações? E no caso do WhatsApp, aquilo que sempre vinha como desculpa de ser um argumento técnico, de não poder ser possível quebrar a criptografia de ponta a ponta na troca de mensagens, existe um outro componente, que é o de você rastrear de onde veio a informação inicial, porque se você tem um vídeo, por exemplo, que circula pelo WhatsApp a partir de uma pessoa, mas depois passa para grupos, depois outros grupos. Se alguém no meio do caminho baixou aquele vídeo e postou novamente, e é o caso do Facebook também, no caso do Facebook ele tem um hash, né? Que quando o vídeo é inserido na internet a primeira vez e aquele vídeo circula, é possível rastrear pelo hash quem é que postou. Mas se alguma pessoa faz o download, depois o upload de novo, ele recebe um novo hash. E aí você perde a sequência da cadeia toda, sendo impossível você chegar no original. Então são essas duas questões. Você acha então que pelo caminho da responsabilização das empresas atuando no mercado brasileiro, usando a legislação eleitoral, a gente poderia, de certa forma, constranger a que eles tenham uma responsabilidade, uma responsividade a essas questões eleitorais? E nesse outro aspecto técnico, se tem alguma saída, embora eles tenham demonstrado ali alguma boa vontade em ajudar a justiça eleitoral. O que você acha? Eu não tenho, Diogo, nenhuma dúvida que empresas que comercializam seus produtos no Brasil precisam se submeter à legislação brasileira. Para mim, eleitoral inclusive. Não tenho nenhuma dúvida da capacidade jurídica do país, seja o Brasil, seja outro país, de forma soberana, impor para que alguém possa fornecer serviços no seu território o cumprimento de leis específicas. E não me parece que seja fora da razoabilidade exigir isso dessas grandes plataformas. Nós, como eu dizia antes com relação ao telefonema, quer dizer, nós convivemos historicamente muito bem com a ideia de que as comunicações são privadas, significando que elas, no mais das vezes, estão fechadas e são só para os olhos de emissor e destinatário. Mas que existe a possibilidade sempre de, mediante ordem judicial, a carta ser aberta, o telefonema ser interceptado, o e-mail ser rastreado. Esse tipo de possibilidade nunca nos assustou a ponto de imaginar que isso nos colocava ao lado de nações que não respeitam a privacidade das pessoas. Portanto, acho que a gente não tem que ter esse tipo de dogma, esse tipo de pudor de que essa comunicação ela é intocável por si só, por algum motivo sublime, que não sei qual é. Me parece que, tecnicamente, há plena possibilidade de fazer esse rastreamento. Hoje, já é possível, quando você tem encaminhamentos sem download pelo próprio WhatsApp, saber não em quais aparelhos aquilo circulou de telefone, mas ter uma URL da origem do encaminhamento de uma determinada mídia, seja um vídeo, seja um áudio, seja uma fotografia, e derrubar essa cadeia de encaminhamento. Isso hoje já é possível com aquilo que o WhatsApp diz ser a sua tecnologia do momento. Acho que é só uma questão de um passo a mais e de uma exigência, sim, por parte da legislação. Tenho dúvida se essa mera capacidade regulatória do TSE seria suficiente. Me parece que talvez aqui precisasse uma lei, um incremento
no Marco Civil da Internet que detalhasse as obrigações desse tipo de plataforma que fazem comunicação, mas não vejo por si só qualquer tipo de obstáculo intransponível. Eu só estou lembrando aqui de mais uma novidade do WhatsApp para as eleições do ano passado. Me ocorreu aqui que o que hoje a gente vê com naturalidade quando a gente recebe uma mensagem encaminhada de ter o título encaminhada, isso foi uma novidade introduzida no meio do período eleitoral do ano passado, a partir de reuniões com a Justiça Eleitoral, né? Novidade. É interessante, né, Nayce, você está falando aí comparou o WhatsApp com outras formas de comunicação. E talvez o que siga deixando a gente, de certa forma, até para refletir, né, sobre o que está acontecendo conosco enquanto seres humanos, é que se a gente fosse pensar uns 30 anos atrás que alguém receberia um telefonema sem ser capaz de identificar quem é que está ligando, quem é que está falando, e dissesse algo completamente absurdo que você... e falasse, olha, corre aí na porta do vizinho, toca aí e passa isso para todo mundo. A gente diria que há 30 anos atrás ninguém faria isso, né? Então é muito impressionante esse fenômeno do WhatsApp, essa pseudo e criação dessa sensação de proximidade, o que está acontecendo também com a capacidade crítica que eu digo praticamente ligada à sobrevivência, eu não digo nem de política, né? Nós já estamos falando aí da nossa capacidade, né? Fiz algumas palestras em colégio a respeito disso, falando, gente, o que está acontecendo com pessoas, todos nós, como você disse, né, com algum grau de racionalidade que nos permite fazer escolhas ao longo dos nossos dias para saber e prevenir que a gente entre, né, em certas ciladas, e o que acontece, né, no ambiente do WhatsApp. Eu fico lembrando do Manuel Castells falando sobre a sociedade em rede, e você disse aí do seu mestrado, né, de alguma forma de coisas que você teve um olhar e que talvez hoje já não fosse o mesmo. Eu lembro também no final do meu mestrado, naquele contexto, inclusive ali das movimentações ali de 2013, né, essa ideia da formação da rede, porque ele já antecipava isso. Ele falava a sociedade em rede, ela é caracterizada pelos vínculos fracos, né, pelos que ele chamava de laços fracos, em que você se une muito rapidamente e de uma forma muito instantânea, e assim como os interesses comuns aproximam, eles se esgotam meio imediatamente, dissipam-se. E eu tinha recebido essa época com muito otimismo, né? Fui ingênua aí também nesse ponto de não perceber que isso também talvez levasse a uma certa... uma consequência de minar essa capacidade crítica para a gente saber exatamente quem são, afinal, essas pessoas que estão do lado de lá, e se são pessoas, ou se são robôs, ou o que é, com quem que a gente está dando tanto crédito, né? Então, talvez seja um ponto aí de resgatar, não sei se a gente poderia considerar, quem sabe, com um pouco de otimismo, que também ali nos primórdios da televisão, onde ela teve tanto impacto ali naquele período de guerras, né, a publicidade também nos cinemas, talvez o desconhecimento da pessoa comum em relação ao que era aquela tecnologia também talvez levasse essas pessoas a receber de uma forma mais ingênua. E eu espero que a gente, de alguma forma, esteja nesse momento, talvez começando a ser capaz de construir socialmente, né, uma defesa crítica, racional mínima, contra essas novas tecnologias que estão chegando tão rápido, né? Então, mas que a gente precisa desenvolver isso, pensar assim, por que eu acredito mais nisso do que em outras coisas que eu jamais acreditaria? Estranhos me falando coisas nas ruas, cartas anônimas, mas por que o WhatsApp tem ainda essa influência, né? E quem sabe ter esperança de que a gente consiga elaborar isso, aí talvez numa informação sobre o próprio funcionamento e a existência dessas realidades aí, de robôs e tudo mais. Roberta, eu concordo com você. Eu acho, aliás, que quando a gente olha o nosso comportamento nas redes sociais e tenta fazer um balizamento com o nosso comportamento lá atrás, fora das redes, de fato é hilário, né? Imaginar Sim. que eu tirasse e revelasse fotos do sorvete que eu estou tomando e mandasse para todos os meus pen pals para dizer para eles que eu estou tomando um sorvete. Mas eu concordo com a ideia de que essa ingenuidade acho que vem um pouco da novidade. E acho que não deve ter sido diferente do grau de crendice do cinema na virada do século XIX para o século XX, ou da televisão, dos anos 30 para os anos 40 nos Estados Unidos, enfim. Da rádio, né, a grande história da Guerra dos Mundos, quando Wells teria ali numa narrativa convencido as pessoas de que alienígenas estavam atacando o planeta Terra, porque imagina como que do rádio viria uma mentira. E hoje, enfim, se alguém fizer uma narrativa na rádio
não me parece que as pessoas sairiam desesperadas às ruas. Mas se elas recebessem no WhatsApp, talvez. E talvez essa ideia, e essa acho que é uma das chaves, uma coisa que o Diogo aqui comentou, en passant, no momento, algumas perguntas atrás, a mudança do paradigma da comunicação um para muitos, para a comunicação um para um muitos para muitos, ela muda talvez uma chave na nossa cabeça. Eu sei que uma comunicação que sai de um polo emissor para uma coletividade de pessoas, ela tem um grau de distanciamento em relação a mim muito grande, não é uma coisa personalizada. Eu não estou conversando com alguém. Quando eu vejo um outdoor, eu não acho que o outdoor está conversando comigo. Quando eu vejo o William Bonner na televisão, eu não acho que ele está falando, olhando exatamente para mim. O boa noite dele não é para você. O boa noite, eu não respondo boa noite do William Bonner. Mas, quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp, me parece que talvez, intuitivamente, a gente, ou não eu, mas enfim, quem recebe tem uma sensação de que aquilo é uma conversa mais pessoal e que, portanto, é mais sincera, portanto, é mais honesta. Talvez vá ser algum tempinho até que as pessoas aprendam que as coisas não são bem assim, né? E talvez aí uma grande dificuldade da justiça eleitoral, né, de combater como instituição algo que, pela posição dela, ela precisa fazer essa comunicação de um para muitos, combatendo a de muitos, ainda que não reais, mas de muitos para muitos. Como ela fazer para que ela entre nesse ambiente e dispute esse tipo de domínio sobre a informação também, né? Eu acho que esse é o desafio, eu concordo. Eu acho que no longo prazo me parece fazer absoluto sentido imaginar que nós vamos estar sendo enganados por outras tecnologias, né? Essas a gente já vai ter talvez dominado e aprendido a conviver com elas, mas fica a preocupação. Nós temos nesse meio tempo aí uma boa meia dúzia de eleições que vão estar sob uma influência direta desse tipo de tecnologia e que a gente ainda não tem, e isso é preciso a gente reconhecer, nós não temos ainda meios eficazes de nos precaver contra esse tipo de influência. E a tudo isso se soma, já aqui caminhando, acho que para fechar essa reflexão, com uma ascensão de um pensamento não científico que também parecia, talvez, de certa forma, ter perdido algum espaço, que é o pensamento religioso. Eu acho que a gente vive um crescimento de algumas religiosidades, não só no Brasil, mas em alguns outros países, mas no Brasil de forma bastante acentuada, que vem atrelado a uma discussão de um discurso de autoridade. E aí dizer, mas como que você acredita, como que as pessoas acreditam naquilo que alguém anônimo diz? O anônimo é uma questão, mas quando isso é dito por alguém que tem uma ascensão religiosa, uma ascensão espiritual sobre as pessoas, é mais compreensível o porquê elas acreditam naquilo. E se a resposta vem de alguém que está fora daquela espiritualidade, daquela religiosidade, mais difícil ainda que se consiga quebrar. Então, me preocupa bastante também tudo isso está no mesmo caldeirão em que nós vivemos um crescimento bastante acentuado de uma religiosidade que traz complexidades novas aí para o debate, e também não sei aonde isso vai parar. Bom, se a gente estivesse participando de um programa num dos veículos tradicionais de rádio ou de televisão, os manuais diriam que eu deveria terminar com uma mensagem positiva e tal. Mas como nós estamos num formato novo de podcast e eu não sigo essa lógica da audiência, então eu vou compartilhar da sua preocupação e do seu pessimismo em relação ao que está por vir, né? Não acho que o cenário, pelo menos num curto prazo, vai melhorar, não. Acho que vai piorar para depois, talvez, começar a melhorar. Mas, caminhando então para a parte final aqui do nosso agradabilíssimo encontro, eu queria já de antemão agradecer vocês, mas a próxima parte agora é aquela em que eu peço para vocês alguma dica cultural. Eu queria saber de você, Nájera, e de você, Roberta, se tem alguma sugestão para fazer aí para a turma que está nos ouvindo. Começar por você, Robson. Bom, a gente está aí falando de bolha, né, e tudo mais, e talvez o que eu pensei aqui de trazer de interessante não é diretamente ligado
ao nosso tema, mas porque me surpreendeu ter contato com um documentário ali da Netflix. Aí eu vou até fazer o percurso, porque eu acho interessante saber como chegou para mim o interesse nesse vídeo, que é um vídeo sobre a história da Maya Angelou, né, que chama E Ainda Eu Me Levanto, né, And Still I Rise, em inglês. E por que eu me interessei? E o que me espanta muito nessa história é pensar isso, como uma mulher tão incrível, tão marcante para o nosso tempo, eu diria uma peça-chave da nossa história ocidental, especialmente aí da luta pelos direitos humanos das pessoas negras, como estava tão fora do meu espectro, mesmo eu que a princípio me interessaria por esse tema. Então, eu acho que é um documentário fascinante de assistir, inclusive o reconhecimento, e isso é uma coisa muito bonita, né, de dois presidentes americanos, o Bill Clinton e o Obama, em relação a ela, a dizer o que essa mulher representou para a história do mundo, né? Acho que a gente precisa conhecer mais ela. Ver também pessoas que tinham esse contato e como ela em algum nicho ali um nicho que eu quero dizer assim, né? Tá até errado eu falar em nicho. Na verdade, uma parcela gigantesca, o que ela é em termos de representatividade, como eu podia estar num nicho onde isso era absolutamente alheio. E eu fico feliz de dizer que como esse documentário chegou ao meu conhecimento, e talvez a gente precise dessas iniciativas para nós também rompermos as nossas bolhas, né? Que foi, vou fazer um merchan de leve aqui, não tem como não fazer, mas da Tag Literária, né? Que é uma iniciativa espetacular aqui do Brasil. A gente está falando aí dessa luta da intelectualidade, e é isso, né? É preciso formar cabeças pensantes, e muito bacana a gente poder se entregar uma proposta que é receber, né, uma vez por mês um livro, que eu, a princípio, não tenho a mínima ideia do que virá, mas que eu fiz a escolha de confiar naquelas pessoas porque me pareceram aptas e prontas a escolher, até porque, né, dentro, por exemplo, da proposta ali dessa tag curadoria, são pessoas especializadas que vão, então, me trazer algo, né? Então, é uma forma, acho que positiva, né, de tirar o meu ônus de decisão, que muitas vezes quando a gente quer abrir mão desse ônus, a gente vai por vias simplórias. E aí, que bacana ter encontrado isso, ter lido o livro dela, né? Eu sei porque um dos livros dela, eu sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, que já é a história dela ali, maravilhosa. Ter, então, conhecido essa mulher e ir atrás do documentário. Então, eu espero que a gente tome, nós também, né, mais iniciativas como essa para sair também do nosso, né, das nossas caixas de reverberação e conhecer um pouco mais. Eu acho que tem uma dica aí de um documentário e outra de um livro. O documentário é o The Big Hack, que está no Netflix, aqui em português, A Privacidade Hackeada, que fala exatamente desse novo fenômeno da psicografia, da psicometria e de como a Cambridge Analytica trabalhou na campanha do Trump para fazer tudo aquilo que foi feito. Eu acho que é imprescindível para quem quer entender um pouco esse novo ferramental que surgiu e quais são os riscos atrelados a ele. E o livro é um livro que para mim foi muito marcante. É um livro que em português chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Em inglês, Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é um psicólogo israelense, prêmio Nobel de Economia, junto com seu parceiro, já falecido, Amos Tversky, que abriu as portas da ciência mundial para a reflexão sobre os vieses cognitivos. Acho que compreender que o cérebro humano e o teu cérebro, Diogo, da Roberta, o meu, ele é programado por uma questão genética, por uma questão biológica, para cometer uma série de erros na sua forma de raciocinar, que esses erros podem ter finalidades específicas do ponto de vista evolutivo, mas que para a vida em sociedade eles são só erros que nos atrapalham, que criam problemas. Compreender que nós somos assim, que todos são assim, e como tentar, de certa forma, evitar cair nesses erros. E, de outro lado, entender como empresas exploram propositalmente esses erros para atingir as suas finalidades é algo que abre os nossos olhos a uma realidade completamente nova. Eu acho que compreender vieses cognitivos e atalhos heurísticos, que são muito vinculados ao desenvolvimento posterior da neurociência, traz uma nova forma de enxergar os fenômenos do mundo e da sociedade que é muito interessante. Então, fica a minha recomendação. Ambos têm em português, né? Então, Privacidade Hackeada, o documentário está no Netflix, e Rápido e Devagar,
duas formas de pensar do Daniel Kahneman. Excelente, muitíssimo obrigado pelas dicas. A minha dica é o livro do Banksy. É um livro de fotografias. O Banksy é um grafiteiro famoso, né? Existe até uma dúvida, né, se seria uma pessoa ou se seria um grupo, mas fato é que aquelas obras todas produzidas por ele, mundo afora, né, não foi só em Londres, não só na Inglaterra, mas ele chegou a fazer grafite, inclusive, na Palestina, e ele conta as circunstâncias de como aquilo foi feito e como a população local reagiu àqueles grafites que ele fez. É muito interessante. Não é só a fotografia dos grafites, mas tem também histórias que ele conta ali que são sensacionais, os motivos que levaram ele a grafitar e o impacto disso na vida das pessoas. Então, fica aí a minha dica também. E, para terminar, eu queria saber de vocês onde é que as pessoas podem encontrá-los nas redes sociais, no ambiente virtual aqui, como é que vocês atuam muito, pouco, onde que o pessoal pode encontrar vocês? Eu costumo escrever no meu perfil do Facebook, eu costumo escrever de forma aberta, pública, faço postagens relacionadas ao direito eleitoral, à política, há questões relacionadas à propaganda eleitoral, comunicação. Meu perfil é o meu nome, Fernando Neisser, e coloco ali algumas reflexões. Tenho também um Instagram, mas menos público, enfim, mais para questões pessoais, e nunca consegui muito bem usar o Twitter, e talvez quem ouça esse podcast pelo tempo dele pode imaginar o porquê. Bom, eu tô no Facebook também, o perfil Roberta Maia Gresta. Também escrevo, né, ocasionalmente sobre questões eleitorais, muito sobre temas que me importam, sobre a importância do discurso, desse desenvolvimento dessa tolerância, da nossa necessidade de enfrentamento corajoso a esse movimento de anti-intelectualidade, porque não é uma questão de preferência, né? É uma questão de sobrevivência para pessoas que vão sendo eliminadas por forças de intolerância, e a gente precisa estarmos todos muito ligados e preocupados com isso. E tenho também o meu blog, né, junto com a Paula Bernardelli, minha querida amiga, e com contribuições incríveis, né, das nossas colaboradoras, que já são várias aí, que é o blog A Fala. É um blog sobre feminismo, né? A nossa brincadeira ali é a fala no lugar do falo, exatamente porque nós acreditamos, sim, que é pela força do discurso que a gente tem qualquer condição de fazer uma oposição inteligente e racional ao avanço aí da ignorância tão orgulhosa de si. Precisamos pensar sobre isso e refletir muito e trazer para perto aí a nossa vontade de conhecer os outros e de dialogar, né? É isso que... Como lidar com a democracia, né, Diogo? Acho que primeiro nos respeitando e conversando e querendo ouvir ideias aí de um mundo com mais tolerância mesmo. Obrigada. Excelente, excelente. Então o nome da Paula Bernardelli já está voltando aqui, ela é amiga de todos nós. No episódio passado, a Poliana Santos já havia mencionado como uma possível entrevistada aqui, e o nome dela vem ganhando força, e claro que ela já está na fila, mais do que convocada para participar de um episódio. E quem quiser interagir com o Democracia Como Lidar nas redes sociais pode acessar pelo Instagram, Democracia Como Lidar, ou no Twitter, DM Como Lidar, e eu aguardo o acesso de vocês para trocar ideias, trocar conteúdo, sugestões. Se você gosta do programa, gosta do formato de podcast, tem algum amigo que curta esse formato podcast ou curta a democracia, faça essa sugestão do podcast para ele. Pessoal, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês. Um abraço, tchau, tchau, gente. Tchau, até mais, um abraço. Tchau, tchau, Diogo, muito obrigado pela oportunidade do papo, seu programa é espetacular. Valeu, gente, abração, tchau.